Vamos agora falar rapidamente sobre NFT na prática e alguns detalhes, né? Principalmente olhando quando a gente vê o mundo virtual, né? Mundo real, as aplicações que a gente tem aí. NFT é um assunto muito interessante, né? E que a gente tem que começar a olhá-lo sobre um outro aspecto. Já existe uma visão de que nós estamos caminhando para uma solução onde o NFT vai ser extremamente importante para várias áreas, eh, vamos dizer assim, das atividades humanas, tá? Ele vai dar lastro para muita coisa. Então, vocês lembram que quando surgiu a tecnologia blockchain, todo mundo fez um auê aí que não, isso vai ser solução para muita coisa. E, de fato, ela começa a se mostrar viável por uma série de aplicações, né? E que estão aí no mercado. Então, a questão, o NFT é outra grande mudança, porque ele permitiu inserir dentro de uma estrutura virtual a questão do conceito de propriedade. Por quê? Porque quando eu olho para outras aplicações na internet, eu tenho muita dificuldade. Então, por exemplo, toda vez que eu pensava, já existiam soluções para a internet de fazer contrato, de compra e venda de imóveis, de fazer comprar automóvel pela internet, isso aí já aconteceu há muito tempo, mas não existia uma estrutura de garantia de fato e de direito. Com vamos dizer assim, o NFT, com token não fungível, foi possível, né, construir novas estruturas e que permitisse que novas aplicações, novas funcionalidades fossem colocadas. Então, a gente começa a ver que aquelas mais triviais que foram divulgadas no mercado, que foram as aplicações, né, principais, os tokens não fungíveis entraram vamos dizer assim, no mercado da arte, né, principalmente quando eu falo de artes no sentido de quadros, né, no sentido de artes que estão aí vamos dizer assim, que estão nas galerias, que estão hoje sendo comercializadas, qualquer tipo de obra artística, ela pode ser qualificada dentro de uma estrutura de NFT. Isso aconteceu lá fora e vem acontecendo aqui no Brasil, muita gente fazendo isso. Eu mostrei até o exemplo, numa aula passada, de um tijolo que foi comercializado aqui no Brasil, que estava aí, e a gente tem outras situações que cada vez mais nos surpreende como o potencial de utilizar essa tecnologia está crescendo. E agora, ainda, quando eu começo a olhar, né, a RFC 1155, que é a questão de multi-token, eu vejo que a facilidade para que essa característica de não fungibilidade se aplique em várias áreas, ela está crescendo de uma forma assim exponencial. Então, nós temos aí em jogos que, na verdade, tudo começou a partir das experiências dos jogos. As plataformas de jogos, elas foram as primeiras a utilizar essas tecnologias, a sedimentar isto. Isso evoluiu para a parte de arte. Os jogos também trouxeram a necessidade de uma grande indústria de identificação de pessoas, né, de registrar, né, de dar garantia aos avatares. Então, essas três coisas se somaram, né? Os avatares, com as suas produções intelectuais, produções dos seus materiais desenvolvidos e colocados em plataforma, né? Algumas plataformas de construção, alguns jogos mais ativos de construção, levaram a entrar com obras de arte, a criar alguns metaversos com salões de exposição, com obras vendidas, com várias coisas, né? E aí eu estou falando desde outros tipos de produção, inclusive, eu estou falando de livros, de poesias, de coisas literárias que são extremamente possíveis de serem vinculadas a isso. Então, este é um mercado que está crescendo, inclusive levando para aquela área
nós temos shoppings especializados na venda de NFTs, nós temos a questão de colecionadores de vários tipos, de várias espécies de NFTs, e tudo isso está monetizado, né, a partir de plataformas blockchain, das moedas, vamos dizer assim, nativas dessas blockchains, o que nos dá uma inteira estrutura de finanças descentralizadas perfeitamente aplicáveis na construção de mundos virtuais, mundos metaversais, tá? Então, vamos lembrar que o mundo virtual pode ser qualquer coisa, virtualmente, qualquer tipo, e o mundo metaversal ele tem uma característica-chave de buscar representar no metaverso um mundo real, levar a nossa IRL para um mundo metaverso. Então, obviamente, que essas realidades do NFT aplicada ao nosso mundo real, ela se reproduz no mundo metaversal. Não vamos esquecer disso, que é muito importante. A gente, como vai desviando a nível do assunto em termos de tecnologia, etc., a gente esquece esse conceito básico de que um mundo metaversal, uma das principais características é que ele represente a realidade do nosso mundo real. Aqui eu trago para vocês um exemplo típico, né, de uma plataforma de NFT. Na verdade, o que é uma plataforma de NFT? Ela é uma blockchain especializada na produção de estruturas de blockchain. Então, esta organização aqui, NFTIY, né, IFY, essa plataforma aqui, ela traz ferramentas, estruturas que facilitam a vida de quem quer produzir um NFT. E nós vamos falar, então, inclusive, da ferramenta, da estrutura, né, que é o Polkadot, né, que fundamenta esta plataforma. Mas ela é o quê? Ela é, na verdade, o que ela é? Ela é uma blockchain lastreada numa tecnologia, né, de blockchain diferenciada, porque eu tenho blockchain de marca registrada, mas vamos lembrar que eu tinha o blockchain sem marca registrada. E o blockchain de marca registrada era a somatória de N tecnologias. Mas se eu pegar blockchain sem marca registrada e somar com outras tecnologias e fazer variação, eu não vou ter necessariamente aquele blockchain de marca registrada que é o padrão da Bitcoin, o padrão da primeira criptomoeda. Então, veja, quando eu falo daqui da Polka Fundar, que é uma entidade que criou um outro padrão de blockchain, um outro tipo, não deixa de ser blockchain, não deixa de ter as tecnologias, não deixa de ter uma série de coisas, mas ela tem mecanismos diferentes que está sendo utilizada por esta outra plataforma aqui, NF, né, TYF, aliás, IFY, essa nova, eu nem sei como pronunciar isso aqui, também não me preocupei, mas a questão é, o mais importante, esta plataforma, ela traz para nós a possibilidade de construirmos lojas de NFT em padrão estruturado. Então, eu quero construir minha loja para vender meus produtos através de NFT. Quero vender meus produtos. Eu quero vender um livro, eu quero meu e-book, eu quero vender um quadro, eu quero vender um automóvel, eu quero ter uma agência de venda de automóveis 0 quilômetro. Muito bem, vou fazer isto, posso criar minha loja aqui e usar a arquitetura prevista aqui para vender. Aqui o exemplo que está sendo trazido aqui, né, é uma loja que vende obras de arte absurdas, de infantil, mas isso aqui é colecionável. E por ser colecionável, ela é vendável. Então, a estrutura aqui é uma estrutura de loja a partir desta plataforma, com uma interface para o usuário poder criar a sua loja dentro da plataforma. Então, veja, eu quero criar eu não quero criar um metaverso, mas eu quero criar uma estrutura. Ah, não, estou fazendo um mundo metaverso, mas eu quero, dentro do meu metaverso, ter uma estrutura de uma loja. Está pronto aqui. Eu não preciso inventar a roda. Basta verificar se as características, as estruturas atendem o meu objetivo de negócio.
Então, estou trazendo aqui uma plataforma que permite fazer isso. Por outro lado, quando a gente começa a ver o mundo real, né, e começa a ver a inserção das empresas no mercado e no metaverso, então, falando de metaverso, eu estou trazendo aqui um exemplo típico da questão da Adidas, que está dentro de um mundo metaverso, onde ela junta o mundo real com o mundo virtual, dentro de uma plataforma NFT. Então, as transações que estão acontecendo dentro de uma plataforma dessa, obviamente, eu vou usar aquilo de graça, sim, mas se eu utilizar a plataforma deles para hospedar minha loja, eu vou pagar um royalty, eu vou ter que pagar para cada transação que eu fizer, eu vou pagar uma pequena quantia, né, para a plataforma para que sustenta a minha loja. Então, nada é de graça, obviamente, mas é importante dizer que hoje, quando eu olho para NFT virou um mundo à parte, ele virou um mundo de negócios, onde a gente, independente de metaverso, independente de qualquer coisa, ele pode se transformar num segmento de realmente um modelo de negócio interessante, tá? Então, nós temos plataformas aí, várias plataformas muito, muito interessantes, que eu vou citar duas aqui agora, que permitem fazer coisas fantásticas, tanto na ótica de criar mundos virtuais, de criar negócio, e fazer, quanto na ótica de trabalhar com a questão comercial de artigos exclusivos, né, de artigos únicos, como é o caso vamos dizer assim, aqui do NFT. Veja só, que aqui o NFT ele traz um outro conceito agora, mais moderno, que, apesar da unicidade, eu tenho possibilidade de ter a exclusividade. Eu tenho uma unicidade, mas eu tenho a exclusividade. A exclusividade é o seguinte: eu vou vender um automóvel. O meu automóvel é da marca XYZ, ele tem vou vender um automóvel onde eu vou personalizar esse automóvel. Então, eu vou personalizar a cor da tinta, alguns acessórios, e aí ele se transforma num NFT, porque ele se torna exclusivo, apesar de ser um bem do mundo real, que é produzido em série, transformo o automóvel tal, de uma marca tal, num bem exclusivo pela minha personalização. Então, eu posso transformar um automóvel de série, de linha, num bem. Eu junto dois negócios, o negócio de comercializar o automóvel com o negócio da personalização e transformo num terceiro negócio, que é o blockchain, que me dá a sustentação para isso. Tá certo? Então, eu tenho várias coisas. Ainda poderia monetizar esse automóvel exclusivo, valorizá-lo de uma certa maneira, aonde eu vendo cotas desse automóvel vamos dizer assim, com tokens para um mercado. Então, eu tenho vários proprietários daquele NFT numa carteira de venda de um automóvel exclusivo que tem um valor que pode ultrapassar em muito o valor do próprio automóvel. Então, as modalidades de negócio, as arquiteturas de negócio, elas podem evoluir muito, dependendo da nossa capacidade imaginativa. Tudo bem para você aqui, Thelma? Tá entendido até aqui? Tá entendido. Tudo bem. Perfeito. Nós estamos já quase no fim do curso, né, da nossa aula, mas vamos entender aqui. Como é que eu crio um NFT? Então, nós falamos de criar, né, um token, falamos do padrão, tudo bem, mas eu tenho hoje ferramentas especializadas já e prontas, que facilitam a vida para criar um NFT. Então, eu tenho aqui guias, né? Estou trazendo aqui, indicando um guia que está aqui na internet, está aberto para todo mundo, das melhores práticas para criar um NFT, né? Criar um negócio baseado em NFT. Então, vamos lá. Vamos entender que, normalmente, um NFT tem também os seus percalços, os seus problemas. O principal percalço do NFT é aquele que eu disse lá no início, de que
um NFT é baseado no quê? Num contrato, num smart contract, né, um contrato inteligente, e que dentro ele é transformado num token não fungível, num tipo de token dentro de um contrato inteligente, mas que normalmente o contrato inteligente é um pequeno programa, ele não tem espaço para colocar nem o desenho de um automóvel dentro do contrato, nem o desenho de uma obra de arte, nem o desenho de um pequeno bonequinho dentro dele, ele não tem. Então, todo NFT ele tem que ter uma arquitetura de link externo, né? Off-chain, ou seja, é uma arquitetura fora da cadeia de blocos do blockchain. É um off-chain. Então, quando eu falo nisso, os metadados, os dados de referência sobre aquele NFT, que é um token não fungível, ele está ligado a uma cadeia de metadados num arquivo fora da plataforma, né, blockchain. Então, esse é o principal cuidado. Aqui a gente define que a melhor prática é entender os limites dos termos incorporados na FT e certificar de considerar todo o escopo de proteção necessário para garantir a sustentabilidade do ativo que está representado no NFT. Qual é o ativo? É o automóvel, é a obra de arte, é não sei o que for, ele precisa ter a segurança do NFT. Porém, eu tenho que estabelecer como é que eu faço esse encaixe no contrato inteligente com a cadeia, né, de fora, a cadeia que está sendo, a cadeia de dados, do metadados, que identifica o bem fora do blockchain. Então, obviamente, tem que estar numa nuvem segura, o produto NFT tem que estar numa nuvem segura e etc. Então, aqui tem um guia que explica como fazer isso, dá uma série de dicas e etc. Mas a minha dica principal é, cuidado, identifique quando for criar um blockchain por plataformas que fazem automaticamente, cuidado para garantir que todo o nível de segurança necessário, e muitas vezes é diferente, né? Por exemplo, se eu fizer aqui uma obra de arte que vai valer R$ 100, eu tenho um nível de preocupação de segurança. Mas eu não posso esquecer que, se ela valorizar ao longo do tempo, ela vai precisar ter segurança para que ela não seja replicada de jeito nenhum, para que ninguém possa burlar a minha estrutura. Então, eu tenho que ter garantias contratuais dentro do meu smart contract que garanta que seja um nível de fato. Então, eu tenho que pensar nisso, tem que trabalhar direitinho com os protocolos, os padrões de protocolos, que cada vez mais direcionam como montar uma NFT de forma garantia, não é? Como é que eu monto uma NFT de forma garantida. Então, entender isso. E também depois, como é que eu faço o link disto para uma plataforma e hospedo, quando for um ativo, né, virtual, um ativo digital, como é que eu hospedo esse ativo digital dentro de um lugar seguro. A mesma coisa se for um ativo físico, não virtual, como um automóvel, como é que eu preservo aquele automóvel, como é que eu garanto que aquele automóvel, com customização, né, daquele ativo digital representado lá, como é que eu garanto que ninguém vai roubar no mundo físico aquele automóvel? Então, eu tenho que me preocupar com toda essa estrutura, isso é o ponto-chave da relação do NFT com seus metadados ou com a sua estrutura externa.